Olá, vamos dar continuidade ao texto dissertativo argumentativo. E aí eu vou começar com esse diagrama aqui, quando ele coloca dissertar, argumentar, opinar, explicar, justificar, discutir, convencer, exemplificar, questionar, posicionar, criticar, expor e debater. Por quê? Porque quando se fala do texto dissertativo argumentativo, é importante já a princípio ter conhecimento de que o texto dissertativo argumentativo ele depende da instituição para ele ter uma estrutura fixa. Por exemplo, na estrutura fixa nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a redação escolar, que é um texto dissertativo argumentativo, a redação do Enem, a tese de dissertação de um mestrado, todas elas têm uma determinada, uma base, uma construção um pouco diferenciada, embora o sentido dela se apresente o mesmo, embora a estrutura dela seja a mesma, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas cada uma delas podem apresentar, sentidos diferentes. E aí é importante que eu saiba que dentro dessas dissertações, eu tenha conhecimento delas, que eu necessito, dentro da minha construção de texto, eu preciso ter conhecimento do meu tema, a base principal, conhecimento do tema. Eu necessito apresentar a minha tese, que é em cima do meu ponto de vista a respeito do tema. Eu preciso, em cima da minha tese, argumentar, apresentar os meus argumentos sobre isso. E aí eu preciso conhecer para me poder opinar, para me poder explicar. Porque argumentar é apresentar uma justificativa para a minha tese. Para que eu possa, dentro do meu texto, fazer uma discussão. Porque dentro da minha discussão eu tenho a capacidade de convencer o outro de que eu realmente sei do que eu estou produzindo. Eu tenho conhecimento do assunto. E é na apresentação, para esse convencimento, eu posso exemplificar. Eu posso apresentar questionamentos a respeito dele. Eu posso até o final apresentar dentro da conclusão um questionamento, uma pergunta que vai, não uma pergunta no final que vai fazer o leitor a ter dúvidas daquilo que eu disse, mas uma pergunta que ela já foi respondida no decorrer do meu texto. Então, eu vou me questionar, eu vou levar também o leitor a fazer esses questionamentos e ele vai buscando, vai encontrando a resposta na minha produção. Então, produzir, dissertar, é me posicionar diante de um determinado tema, para que eu tenha a capacidade de criticar, expor os meus pontos de vista, debater. Esse é o objetivo do texto dissertativo argumentativo. Então, dentro dos textos dissertativos argumentativos, porque dissertar é um tipo de texto cujas sequências temporais visam a apresentação de um ponto de vista, de justificativas para comprová-la. Eu sei, e é básico todos saberem, que tudo aquilo que você vai produzir, assim como os textos narrativos, as piadas, os textos em si, eles têm que ter começo, meio e final. Então, não é diferente o texto dissertativo e argumentativo. Você precisa produzir sabendo que você vai iniciar um assunto, você vai debater sobre ele, mas você precisa concluir. Então, na introdução, a introdução de um texto, como eu disse, as dissertações elas não são iguais. Porque uma dissertação, por exemplo, de tese, você vai ter tantas páginas de introdução. E aí você vai ter inúmeros parágrafos sobre ela. Um texto dissertativo de redação escolar, por exemplo, ele vai te dar 30 linhas, com números bem prensadinhos e tal, que você não vai ter além de um parágrafo para introdução. E aí, cada instituição, concursos, ele pode apresentar ou exigir uma estrutura um pouquinho diferenciada, mas a estrutura é a mesma, no caso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, eu vou apresentar o meu entendimento sobre o tema. Eu apresento o tema, eu apresento a minha tese, eu tenho um ponto de vista sobre ela, então eu apresento a minha tese. E para fundamentar a minha tese, eu preciso apresentar os meus argumentos.
quais são os argumentos que vão fundamentar, que vão dar como verdade aquilo que eu estou dizendo na minha tese. E o papel do desenvolvimento é fundamentar esses argumentos. E o papel da conclusão é fazer uma síntese daquilo que eu disse, apresentando uma proposta de intervenção. Então, coloquei aqui, né, o texto dissertativo argumentativo, a estrutura básica, assim como o narrativo e descritivo deve apresentar também uma organização, e a divisão é essa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu coloquei aqui o primeiro parágrafo, que é a introdução, a apresentação da tese mais os argumentos. Então, mas antes de apresentar essa tese, eu preciso fazer uma definição sobre o tema. E nessa definição, eu preciso ser específico. Quanto mais específico eu levar o leitor a ter conhecimento daquilo que eu estou dizendo, melhor. Quanto mais genérico eu for, mais eu afasto o leitor do meu entendimento. Então, eu preciso ser específicos dentro da minha definição. E para acrescentar a minha definição que eu tenho sobre ela, eu apresento a minha tese, que é o meu entendimento. E a minha tese, né, vai estar fundamentada nos argumentos. E esses argumentos, eles podem ser aditivos, né, uma somatória, ou contraste, um lado positivo e um negativo. Por exemplo, se eu fosse falar dos problemas globais, aquecimento global, por exemplo, aí eu iria falar 2 ou 3 critérios positivos, aliás, negativos, porque não tem nada de positivo. Mas se eu fosse falar, por exemplo, do desarmamento, existe uma visão positiva e outra negativa sobre isso. Por que não deveria, por que deveria? O aborto também tem uma visão positiva e outra negativa. Depende muito de quem vê e de quem está atrelado ao conhecimento do assunto. Então, esses argumentos são apresentados na introdução. E aí, no desenvolvimento, eu vou fundamentar esses argumentos. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou fundamentar o meu primeiro argumento. É como se eu disse, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu vou argumentar o meu segundo argumento. E na conclusão final, eu faço uma síntese dos argumentos, lado positivo e negativo se apresentar. Eu vou fazer uma ligação entre ambos e apresentar uma proposta de intervenção. Eu gosto sempre de usar um texto interessante que fala de, por exemplo, o tema lá era Maria. Aí o que se discutia era, né, vamos ser bem práticos, se bem que não é nada, o texto dissertativo argumentativo não iria usar um tema como esse, mas vou só usar como exemplo. O tema lá era Maria. E a tese dele, do autor, era dizer que Maria era uma pessoa muito boa. Maria era bondosa. Então, quando ele diz Maria era bondosa, ele está usando a tese dele. Nem todo mundo acha que Maria é bondosa, mas ele acha, é a tese. E aí ele vai fundamentar essa tese. Ele vai dizer assim, Maria é bondosa porque ela é prestativa e porque ela se preocupa com os outros. Então, na tese dele de Maria, primeiro ele conceituou, deu uma definição sobre Maria e ele disse que ela era bondosa, que era a tese dele. E ele usou 2 argumentos. Ele disse que ela era prestativa e que ela gostava de ajudar os outros. No desenvolvimento, aí ele concluiu a introdução dele. No desenvolvimento, o que ele faz? Primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai dizer por que ela realmente é prestativa. O que foi que, na verdade, ela fez que comprova que ela é uma pessoa prestativa. Todos os fatos. Quando eu cheguei de viagem, ela veio saber o que eu precisava, nos mínimos detalhes. Se bem que o texto dissertativo ele não se coloca dentro do texto. Eu estou só dando um exemplo de dizer que esse fundamento, essa fundamentação do argumento, é para realmente ir ao fundo, para dizer que realmente que comprova aquilo que você disse. E no segundo parágrafo do desenvolvimento dele, ele apresentou, dizer por que ela se preocupava com os outros, foi dizer exatamente que passou mal e que ela pegou, levou para o hospital e tal.
ele fundamenta com palavras concretas e verdadeiras que comprova que ela realmente se preocupava com os outros. Na conclusão, que é uma síntese daquilo que ele já tinha dito, e apresentando a síntese dele e a proposta, né, a sugestão que ele para concluir, ele usa como exemplo dizer assim: a amizade é algo que constrói o ser humano. Veja bem, ele vai pegando a ideia de amizade, de dizer que as pessoas são boas, importante, e é importante que as pessoas valorizem. Tá? Aí ele vai falar do que se deve fazer para continuar cultivando a amizade entre os humanos, entre as pessoas, o comportamento social. Então, veja que na produção, eu sempre uso esse texto porque ele ajuda a sintetizar o que é a introdução, definição do tema, a tese que ele apresenta sobre o tema, os argumentos que ele usa para fundamentar o tema. Ela é bondosa por isso e isso. No desenvolvimento, ele explica o primeiro argumento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele explica o segundo argumento. A síntese final, a conclusão, ele apresenta uma síntese, e no final, o último, depois ponto continuando, aí ele apresenta a sugestão do que deve ser feito, proposta de intervenção. Isso é a base de todo o texto dissertativo argumentativo. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós precisamos fundamentar aquilo que está dizendo, porque toda redação ela tem cabeça, tem corpo e tem uma conclusão final. Então, alguns formatos de tese aqui. Nós podemos fazer, como já disse na aula anterior, começar a minha tese por uma problematização, né? Fazer uma problematização daquilo que eu estava comentando antes. Então, quais são os problemas criados por aquele tema, né? As consequências negativas, os desdobramentos prejudiciais, né? Eu faço uma síntese. Eu posso começar minha redação com essa problematização. No caso, por exemplo, os casos de gravidez na adolescência no Brasil se desdobram em diversos prejuízos, seja imediatos, como a evasão escolar da mãe, seja a longo prazo, como o preconceito. Isso é uma problematização. Eu posso também começar minha redação, minha tese, né, meu entendimento sobre por responsabilização. Essa responsabilização, os problemas têm, porque todos os problemas citados têm responsáveis. Tem causa, tem origem. Nessa tese, nós apontamos brevemente de onde vem o problema, o que está no tema da sua redação. Nessa tese, nós vamos responder, né, quem ou o que é que vai ser responsável dentro do texto. Tem também o formato de tese por contraste, que é o positivo e o negativo. Nesse por contraste, ele é interessante demais a discussão sobre ele. Porque eu posso apresentar minhas contradições, minha posição presente ao tema. A situação real, da situação ideal. Eu posso apresentar caminhos, né, que vão do lado positivo, do lado negativo. Como eu disse antes, o aborto tem um lado positivo e um lado negativo. Não só isso, como também são adições, mas quando tem contrastes, aí eu vou apresentar elementos conjuntivos de embora, porém, contudo, no entanto, dentro da minha tese em relação ao tema que eu estou discutindo. E para fechar, nós temos por antecipação de proposta. Nessa antecipação de proposta, nós vamos resumir a sua proposta de intervenção, né, com bem coerência, fazer uma estrutura da proposta, apontar alguns caminhos que vão ajudar na compreensão do texto em si, mas eu já faço aquilo que eu vou dizer lá na conclusão, eu posso antecipar já um pouquinho na minha introdução. Eu só usei aqui como exemplo, por exemplo, explicar como é o bullying, já posso explicar isso no início. E
e apresentar algumas propostas de intervenção para dentro do meu texto eu já ir explicando o desenvolvimento dessas propostas. Eu posso depois